Saulo, quando o Tarcísio disse ao vivo, né, e elogiando a rede privada, o funcionamento da rede privada, isso acabou trazendo muita repercussão pelas redes e todo mundo falando, mas não é bem assim não. Na sequência, inclusive, ouvimos aqui o vice-presidente do sindicato, ele falou, não é o que a gente vê na prática. Vamos relembrar o que disse ontem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre o funcionamento da rede privada. Nós vamos continuar estudando os processos de desestatização. Nós temos que estudar, porque é interessante. Tem uma greve chamada para protestar contra a transferência da operação de linhas para iniciativa privada. Isso é muito interessante que o cidadão perceba. Quais são as linhas que estão disponíveis no dia de hoje? Quais são as linhas que estão operando? A 4, que está com iniciativa privada. A 5, que está com iniciativa privada. A 8, que está com a iniciativa privada, a 9, que está com a iniciativa privada. E quando a gente fala em transporte público, a gente tem que falar em regularidade, em disponibilidade. E quais são as linhas que hoje estão operando com regularidade e disponibilidade? As linhas que foram transferidas para a iniciativa privada. Essas linhas não estão deixando o cidadão na mão, estão funcionando, estão recebendo investimento. E aí, é nesse caminho que a gente vai seguir. Nós vamos continuar estudando a transferência de linhas para a iniciativa privada, é o que está no nosso plano de governo. Nós vamos... Bom, vamos lá, vamos para as informações, é isso que é importante. Saulo, você fez um levantamento, a gente tem dados a respeito disso, né, para que nem um lado nem o outro aí traga a sua narrativa, como a gente coloca, e aí acham que é isso ou aquilo. O que os dados dizem? O que funciona melhor? Ou melhor, o que falha menos? Hoje mesmo, a linha 9 apresenta falhas pelo segundo dia consecutivo, né? Eles até colocaram um ônibus lá da Operação Paese para que possa suprir esse problema hoje na linha 9, que está com problemas pelo segundo dia consecutivo. Tem muita reclamação a respeito dessa linha 9. O que a companhia diz é que houve ato de vandalismo e por isso esse problema. Mas o que os dados dizem sobre o funcionamento em geral das linhas do trem e também do metrô, Saulo? Então, Fabiola, ontem eu, junto com a minha colega Ana Paula Bimbati, fizemos essa análise dos alertas de falha, né, que são divulgados toda vez que acontece um problema nas linhas de trem e metrô. E o que a gente observou é que nas linhas de trem públicas, né, o número de alertas de falha é menor do que o verificado nas linhas privadas. Já no metrô, você tem um número maior de alertas de falha nas linhas públicas. Mas as linhas privadas, apesar de terem um número menor, são mais recentes, né, foram construídas mais recentemente, então é um ponto que a gente pondera na reportagem que está à disposição para todos que quiserem ler. A linha 9, né, que foi citada pelo governador, acho que por uma infelicidade ele escolheu um exemplo não muito bom, porque é uma linha que teve 23 falhas desde o começo do ano, é uma linha operada pela iniciativa privada e que, como você mesmo noticiou, já está tendo problemas de novo hoje. Então, acho que ele não foi feliz na escolha do exemplo. A matéria do Saulo, vamos abrir aqui, David, por favor. A matéria do Saulo mostra aqui, né, as 4 linhas de trem e metrô que são operadas pela iniciativa privada registraram 42 falhas desde janeiro de 2023, esse ano. Em trens foram 30 ocorrências, contra 11 nas que são operadas pela estatal CPTM. Já os 4 trajetos que são controlados pelo metrô apresentaram problemas técnicos 80 vezes contra 12 falhas das linhas 4 e 5 operadas por empresas privadas, né? E a linha 9 Esmeralda, que é essa privada que ele citou, registrou 23 falhas desde o começo do ano. É o maior número de ocorrências entre os 4 ramais operados pela iniciativa privada. É um erro ali do governador falar isso, né, ô Josias? Porque quem usa o trem sabe o que acontece na prática. E imediatamente quando ele falou isso, todo mundo começou a falar, como assim? Funciona, está funcionando hoje, mas vários dias não funciona, tem problemas. Não é simples dessa maneira, né, Josias, que o privado funciona melhor que o público? Não é tão simples. E você tem 2 tipos de privatização, né, Fabiola? A que presta e a que não presta. Então, privatizar não é sinônimo de resolver os problemas. Agora, há muitas formas de guerrear contra um projeto de privatização. A conversão da vida da clientela num inferno não é a maneira mais inteligente.
Em vez de impor custos adicionais a quem paga imposto, os organizadores dessa greve poderiam ter fornecido esclarecimentos à população, poderiam ter tirado um dia para distribuir panfletos, para mostrar que o apocalipse que eles anteveem, caso o Tarcísio consiga privatizar as linhas de trens e de metrô, que ainda são geridas pelo Estado, eles poderiam mostrar dados, e não falta material. Está claro que há elementos para que os adversários da privatização municiem a população. O Tarcísio passou o dia trombeteando lá as linhas privatizadas do metrô, que estavam imunes à greve, funcionando, e numa evidência de que a privatização precisa ser levada à vitrine com transparência, debatida de forma bastante esmiuçada. Uma das linhas que o governador trombeteava sofreu uma pane, está com problema hoje de novo. Então, Fabíola, se não tivesse eletrocutado a si mesmo no curto-circuito grevista, o sindicalismo anti-privatização subiria no caixote com mais legitimidade. O paulistano pobre teve um dia infernal, e o governador foi presenteado com um novo assunto. A gente debateu muito aqui, Fabíola, e durante esses 9 meses de gestão do Tarcísio, o governador Tarcísio, produziu crises constrangedoras. Nas rodas de conversa, quando alguém menciona uma lambança do governo, é inútil mudar de assunto, você pode até mudar de crise, né? Na segurança pública, o Tarcísio produziu a chacina do Guarujá, na educação, fez uma aposta na inépcia, na saúde, vetou a vacinação contra o HPV. Os grevistas presentearam o Tarcísio com uma oportunidade de mudar de assunto. Agora ele pode falar de privatização. É evidente, e as falhas no sistema privatizado demonstram isso, que esse processo de privatização precisa ser mais bem debatido. O governador ontem mesmo já estava tentando arrumar argumentos, dizendo, não, essas empresas privadas assumiram as linhas de metrô recentemente, ainda estão realizando investimentos, não deu ainda para melhorar o serviço. O fato é que o tema tem que ser debatido, Fabíola. Há uma vantagem nisso que nós estamos assistindo. Nós voltamos no tempo, voltamos para a década de 90 do século passado, quando PT e PSDB discutiam esse mesmo tema: privatização ou não privatização, vender ou não vender estatais. E, voltando ao passado, nós evoluímos, porque agora, pelo menos, não estamos guerreando contra a vacina, não estamos discutindo se a Terra é plana ou não, estamos discutindo se vale a pena ou não privatizar um serviço público. No caso específico, o transporte público sobre trilhos em São Paulo e a Sabesp, a empresa de águas e esgoto de São Paulo, saneamento básico. Então, evoluímos, Fabíola, voltamos ao século passado e evoluímos um pouco. Agora é preciso qualificar esse debate dos dois lados, da parte do governador e da parte de quem se opõe à privatização. O Saulo, aproveitando a sua presença aqui, né? Porque a gente tem... Essa reportagem do Saulo está muito bacana em relação aos dados. Coloca de novo na tela, por favor. Aqui a gente tem a lista daquelas que apresentam mais falhas, né? Por exemplo, no metrô. No metrô, as que apresentam mais falhas são justamente as públicas. Por exemplo, a linha 1 azul, 40 falhas, linha 2 verde, 6 falhas, aqui tem a lista. No entanto, quando a gente vê aqui esse gráfico, as linhas que mais transportam são as linhas públicas, né? A linha azul transporta mais de 1 milhão de passageiros, essa é a linha mais movimentada, na sequência vem a linha 3 vermelha. E aí, o que está em discussão, né? Aí as pessoas falam, mas ele vai querer privatizar essas linhas que são estatais? Não, o estudo de privatização são novas linhas, é isso, Saulo? Explica pra gente o que está em discussão, o que o governador quer privatizar e os grevistas, né, reclamavam ontem que não querem que seja privatizado. Então, o estudo de privatização, Fabíola, que está em desenvolvimento pelo governo do estado, ele é para essas 4 linhas que a gente cita no texto, né, 10, 12, 13 e 15, eu acho. Algumas delas já estão em operação, outras não estão,
E aí existe essa preocupação quando você vai conversar com especialistas e mesmo trabalhadores da área em relação a como que vai ser feita essa privatização, né? É isso que o Josias coloca. A gente voltou um pouco para a década de 90. Eles mencionam questões, por exemplo, como o tempo de treinamento dos funcionários, a própria estrutura de trabalho, que, pela experiência deles, muda muito quando você tem essa troca de bastão de quem está no comando da empresa. Então, existe uma preocupação com a privatização muito em função disso também, não é apenas uma questão de quem que vai ser o patrão, mas também uma questão em relação a condições de trabalho e que se reflete, no fim das contas, nesses problemas de operação que a gente verifica, né? Eles não estão relacionados apenas ao tempo de operação das linhas, ou mesmo o número de estações. A gente faz algumas ponderações nesse sentido no texto, né? A linha azul, por exemplo, é a primeira linha de metrô do Brasil. Ela tem quase 50 anos de operação. Então, será que não faz mais sentido que essa linha tenha mais falhas que as outras? É, o que está em discussão é como que vai ser feita essa troca e se ela vir a acontecer, né? Porque envolve estudos de viabilidade, uma série de coisas que, apesar de ser muito comentado, em vários aspectos também é uma discussão que ainda está muito no começo. A gente não tem nenhum leilão marcado, nada. Salvo engano, está tudo nessa fase de estudo de viabilidade ainda, né, em relação à privatização dessas 4 linhas de trem aí que o governador Tarcísio pretende passar para as mãos da iniciativa privada.